Olha aí, pessoal, aqui trabalha o professor Frazé Filgueiras fazendo a resolução comentada da prova do Enem, versão 2021, ok? Dessa feita, vamos fazer a questão de número 50. Questão de número 50 faz o seguinte, né? Faz o seguinte, digamos assim, texto. Em 2016, foram gerados 44,7 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos, um aumento de 8% na composição. Com 2014, especialistas previram um crescimento de mais de 17% para 52,2 milhões de toneladas até 2021. Pessoal, deixa eu dar uma dica a vocês antes de eu começar o texto 2. Seria muito interessante vocês, quando der uma olhada no texto, vocês olhar a fonte. Porque muitos itens lá do ABCDE, evidentemente, vocês podem eliminar só com, né, a ideia do texto. Me lembro como se fosse hoje, existia um texto similar a isso aí, só que era de agricultura. E falava num texto para que você identificasse um produto. E esse texto levava, na sua Constituição, levava muitas vezes para você, né, ir para o milho. Aí daqui a pouco você começava a ler, aí ia para, digamos, aí ia para sorgo. Aí você ia lendo e ia para o trigo, tá certo? Aí você ia lendo e ia para a soja. Aí você vai dizer, e agora eu estou com 4 produtos que o texto está me direcionando, né, para essas dúbias. Então o que é que você fez? Né, o que foi que eu fiz? Foi que alguns companheiros, né, fizeram. Olharam para a fonte e lá tinha o mundo da soja, disponível tal e tal. Então ele deu uma resposta na fonte da questão. Então aí você tem a fonte, aí o acesso, que não vai, nesse caso, ajudar muita gente, né? Mas eu estou falando no texto 1 do aumento do volume de, né, resíduos eletrônicos, passando aí de, né, 44,7 milhões, de 8%, para 17%, 52,2 milhões de toneladas até, tá certo, 2021. Passou de 8% para 17%, né? E totalizando aí 52,2 milhões de toneladas até o final de 21. O texto 2 diz o seguinte: ainda quem exporte deliberadamente lixos eletrônicos para o Ghana, é mais caro reciclar devidamente os resíduos do mundo industrializado, onde até existem os recursos e a tecnologia. O mundo industrializado, ele está dizendo aqui que até existem os recursos e tecnologia. Porém, a reciclagem desses recursos ou desses produtos, né, no caso os resíduos eletrônicos, são caríssimos. Então ele bota o seguinte, um negócio muito lucrativo é vender o lixo, né, a algum negociante local. Então tem pessoas que conseguem comprar esse lixo, tá certo? E aí o que vai acontecer? Que importam, alegando tratar-se de material usado. Então, muitos exportam produtos eletrônicos sucateados, né, onde esse lixo radioativo é altamente tóxico, tanto à saúde como ao ambiente, mas eles alegam que esse material, tá certo, está usado, mas ainda pode, né, estar usado, mas ainda pode estar em uso, ainda pode ser aproveitado. Os negociantes depois vendem o lixo a jovens no mercado ou noutros lados, que o desmantelam e extrai o fio de cobre. Então, uma das finalidades aí, ó, que eu grifei para você, é extrair o cobre, né? Um material aí, digamos assim, um recurso natural de grande valia no mercado, tá certo? Uma matéria-prima de grande valor no mercado industrial. Esses são derretidos em lareiras ao ar livre e poluindo o ar. Então, você está vendo aí que é um processo em cima do outro processo, né, de degradação socioambiental e econômico. Aí ele bota o seguinte, e muitas vezes intoxicando diretamente o próprio jovem. No contexto ele diz aqui, ó, das discussões ambientais, as práticas descritas no texto refletem um padrão de relacionamento derivado do. Então, pessoal, é o seguinte, o texto, voltando aqui, ele me deu inicialmente uma questão de exploração, né? Uma questão de exploração relacionada, o que tu chama aí, ó, né, de divisão internacional do trabalho. Então, vamos inicialmente conhecer o que vem a ser a DIT. Então, a DIT significa Divisão Internacional do Trabalho,
o qual eu tenho 3 divisões internacionais do trabalho. A primeira DIT, ela se parece muito com o Pacto Colonial, só que aqui entra a questão financeira. Então, a primeira DIT era o quê? O que consistia a primeira, vou repetir aqui, fazer a redundância. O que consistia a primeira DIT? Simples, os países subdesenvolvidos, eles exportam o que têm, importa o que não tem. Então, o que é que os países subdesenvolvidos exportam? Os países pobres, matéria-prima e alimento, evidentemente por um preço mais barato. E o que é que os países desenvolvidos mandam para os países subdesenvolvidos? Né? Produtos industrializados, correto? Só que, na primeira DIT, os países subdesenvolvidos exportavam exclusivamente matéria-prima e alimento. Então, presta atenção aí a palavra exclusivamente. Importavam produtos manufaturados. Perfeito? Bom, aí você vai ter a segunda DIT, numa evolução temporal. A segunda DIT diz o seguinte: através da chegada das multinacionais, você sabe que são empresas estrangeiras com filiais nos países subdesenvolvidos, e aproveitando aqui a deixa para chamar algumas delas de indústrias maquiladoras, que são indústrias maquiladoras, é que produzem em países pobres, né, empresas de países ricos, né, para fazer ou fazendo a exploração da mão de obra, perfeito? Tanto feminina quanto a mão de obra infanto-juvenil, correto? Então isso aí é uma questão social gravíssima, porque há a exploração do trabalho do menor e a exploração do trabalho da mulher, porque ganha menos do que o homem fazendo a mesma atividade. Tranquilo? Além do mais, essas indústrias vão para os países subdesenvolvidos fazer o quê? Conseguir matéria-prima mais barata, energia mais barata, um processo de poluição sem muita fiscalização. Então, elas se beneficiam de todas as maneiras dentro da cadeia produtiva, né? Que eu já falei que a cadeia produtiva vai da matéria-prima até a venda do produto. Passa por todo um processo, né, de complexidade. Então, essa segunda DIT diz que, com a chegada das multinacionais nos países subdesenvolvidos, o que acontece? Os países subdesenvolvidos também começam a produzir produtos industrializados. Então, a segunda DIT diz que, além da matéria-prima e alimentos, os países subdesenvolvidos também passaram a exportar produtos industrializados. Lembre que a primeira DIT era exclusividade. O país pobre mandar para o rico só matéria-prima e alimento. Agora, na segunda DIT, eu estou mandando matéria-prima e alimento, tá certo? E também estou mandando produtos industrializados, porém com base nas multinacionais. Agora você vai entender por que você tem indústria e por que você é pobre. Você tem indústria, na verdade, locacionada, mas a indústria não é sua. A indústria é uma multinacional. O que foi que essa indústria gerou no país? Ela gerou uma modernidade, perfeito? Mas não gerou, ou uma modernização, mas não gerou um desenvolvimento. Correto? Porque o desenvolvimento e o subdesenvolvimento passa pela questão social. Veremos lá na frente, numa outra oportunidade. Correto? Bom, e a terceira DIT, que já estão falando na terceira DIT, é que, né, além da matéria-prima, além do alimento e além dos processos tecnológicos, hoje você tem um mercado financeiro. Então, o mercado financeiro, a robótica, a informática, a cibernética, né, ela entra, a tecnologia de ponta, ela entra dentro do processo da terceira DIT, correto? Porque agora o país subdesenvolvido passou a exportar matéria-prima, alimentos e alguns produtos industrializados, mas continuamos a importar com grande escala os produtos tecnológicos de ponta, né? A indústria química fina, correto? Então, olha esses termos que eu estou usando, que são termos importantíssimos para que você, né, evidentemente, consiga fazer a sua questão do Enem relacionada à temática ou a outra temática, digamos assim, afins, né? Outras temáticas afins. Então, perceba que no texto ele falou que você tem aí a utilização do cobre. O cobre é um recurso, né, natural, do tipo o quê, gente? Não renovável. Por isso que é importante a sua reciclagem. Tudo bem, até é aceitável do ponto de vista, digamos assim, da sustentabilidade. O problema que você vai ter aí, o que é que você vai ter na questão? Como ele é fundido, como ele é derretido em lareiras ao ar livre, poluindo o quê? Poluindo o ar, ajudando a questão, né, do aquecimento global. E você sabe que a utilização
tá certo? Tanto do produto in natura como o produto para se ter um processo de reciclagem, ele tem que atender às normas da sustentabilidade. E o que é que eu vou ter por sustentabilidade? Deixa eu desenhar aqui uma circunferênciazinha. Uma primeira circunferência, me acompanha aqui na figura, uma segunda circunferência e uma terceira circunferência. Então, na primeira circunferência eu vou colocar um cifrão. Então, você vai conciliar o econômico. Na segunda eu vou colocar o social, perfeito? E na terceira eu vou colocar o que, gente? Eu vou colocar aqui a questão ambiental. Então, você tem que conciliar a natureza, os recursos financeiros e os recursos sociais e, consequentemente, a interseção de tudo isso está, né, a sustentabilidade que tanto se fala hoje no mundo globalizado. Correto? Então, partindo do texto, a gente vai voltar à letra A. Então, ele diz o seguinte, quer dizer que esse aumento tecnológico, esse aumento de lixos residuais, esse aumento, digamos assim, da lucratividade, da exploração do homem através da venda desse lixo para os países subdesenvolvidos de maneira, né, digamos assim, errada, e outra coisa, o aproveitamento do mesmo, né, através de extração de minerais, são técnicas que não têm um processo de cidadania. Porque ser cidadão é ter um senso crítico e trabalhar dentro das conformidades da lei, preservando o econômico, o social, o político, o religioso, que são padrões da sociedade. Correto? São padrões sociais, digamos assim, de bastante relevância para um cidadão de bem. Então, o item A, ele não botou aqui, ó, pleno exercício da cidadania, porque o texto está falando de poluição, o texto está falando de vendas de produtos, né, digamos assim, já utilizados, não com esse fim de uso, mas com fim de lixo, tá certo? Então, aí você tem a quebra da sustentabilidade. Então, isso não é cidadania. O item B de bola vai ser o gabarito correto, porque eu estou trabalhando com duas áreas. A área que exporta os produtos tecnológicos, que são áreas desenvolvidas, e áreas que compram os produtos tecnológicos, como ele colocou ali, ó, lixo eletrônico para o Ghana, né? Não só para o Ghana, mas para outros países subdesenvolvidos, dentre eles o Brasil, correto? Principalmente nas suas regiões mais, digamos assim, atrasadas do ponto de vista econômico. Então, aí entra o processo da divisão internacional do trabalho, que eu expliquei como sendo a primeira, a segunda e a terceira. Aí ele botou gestão empresarial do toyotismo, tá certo? Gente, gestão empresarial do toyotismo, o toyotismo ele evita, né, estoque, mas eu vou falar do toyotismo numa outra oportunidade, tá certo? Mas adiantando a você, eu tenho 3 sistemas tecnológicos, tá certo? Muito presente em prova. Por que não falar em 4 sistemas tecnológicos? Eu vou falar do Taylorismo, correto? Eu vou falar do Fordismo, vou falar do Toyotismo, sistema pós-fordista, que é a mesma coisa, e o Volvismo. Então, a questão do toyotismo, se eu evito estoque, evidentemente que eu diminuo a concentração de resíduos eletrônicos, perfeito? Agora, pessoal, no mundo globalizado, há uns paradoxos, né? Por quê? Porque o mundo globalizado, tecnológico, as mudanças dos equipamentos são muito rápidas e muitos produtos ficam obsoletos. E eu concordo que até em condição de uso, mas observe que esse material que foi utilizado, baterias, né, digamos aí, resto de pilhas e outros utensílios, eles devem ser armazenados, eles devem ser reciclados de maneira correta, de maneira sustentável. Tem que se dar um destino certo ao lixo, né, ao lixo eletrônico, assim como o lixo hospitalar, tem que se dar um destino correto, perfeito? Para evitar problemas de poluição e, consequentemente, problemas à saúde, tá certo? Não só do homem, assim também como todo o ecossistema. Então, o item B de bola está a opção correta, né? Deixa eu colocar aqui de lado. E por que não a opção, então não tem nada a ver com o sistema toyotista ainda. E o item D diz concepção sustentável. Foi exatamente o que ele não fez, né? Se ele fez a queimada, ele fez um uso irracional, né? Tanto socialmente como economicamente, ele não tem nada de uso sustentável, né? Que você, no uso sustentável, passa pela visão conservacionista, que é o uso racional dos recursos naturais, ok? Assim como o seu destino pós-uso, né?
E ele botou aqui, protecionismo alfandegário do Estado. Não há protecionismo, por quê? Porque o produto está entrando facilmente nos países subdesenvolvidos. Né? Quando você dá proteção alfandegária, é você cobrar imposto. Tá certo? Que não é o caso aí desse lixo, que não acredito eu, que ele deva entrar até de maneira, digamos, clandestina em determinadas áreas, ok? Então, gente, a questão 50 vai ficar com gabarito B de bola, tá certo? Ficamos por aqui e até a próxima oportunidade.